Vamos começar a aula. Nessas duas últimas semanas, a gente começou a falar sobre os gêneros resumo e resenha. Então, o vídeo de hoje é para a gente relembrar o que significa resumo e resenha, né? Entender o que são esses dois gêneros textuais, tá certo? Então, a gente não pode confundir um com o outro. O nome é muito parecido, né? Mas a gente não pode confundir um com o outro. Cada um tem suas características e cada um possui uma função distinta da outra. Vamos lá. O resumo, a gente pensa em resumo, o resumo ele é uma síntese de um texto. Então, imagina só, você está estudando uma disciplina que exige que você leia bastante. Vamos pegar um exemplo da disciplina de história. Você tem ali um capítulo com 10 páginas para ler. E você precisa entender o que tem nessas 10 páginas. Então, você precisa sintetizar. Quando você começa a fazer a síntese daqueles capítulos, você está construindo um resumo. Ou seja, você pega um texto maior, um texto com 10 páginas, no exemplo que a gente está trabalhando, e reduz ele para uma página, 2 páginas, e aí sintetizando, buscando as informações mais importantes dentro desse texto, tá certo? Então você vai sintetizar as ideias, ou seja, selecionar ideias importantes desse texto. Vamos lá para o slide. No slide diz assim, apresentação sintética e seletiva das ideias. Foi exatamente o que eu falei. Progressão e articulação das ideias. Então, conforme você vai lendo o texto, você vai identificando passagens importantes, vai marcando essas passagens e vai reproduzindo ela com a sua fala, com a sua linguagem, para a produção do seu texto resumo. Você pode destacar as principais ideias do autor, né? O autor ali do livro, quais são as principais ideias que ele está destacando. E uma coisa muito importante, quando você está construindo o resumo, só são as ideias que tem ali no livro. Você não vai acrescentar ideia nenhuma sua, que é o último ponto aqui. Não apresenta juízo de valor. O que é isso? É a sua fala, é a sua opinião, são suas ideias. Você não pode, de forma alguma, colocar o seu posicionamento dentro de um resumo. O resumo é só simplificar um texto, uma obra que você está trabalhando e sintetiza com as mesmas ideias do autor, certo? Você não pode colocar sua opinião, se gostou, se não gostou, certo? Porque se você começar a colocar opinião, você já entra no outro gênero textual que é a resenha. Então, qual é o objetivo do resumo? Ele dá uma visão rápida ao leitor para que ele possa decidir sobre a conveniência da leitura do texto inteiro. Ou seja, quando você vai estudar para uma prova, né, você tem vários capítulos para estudar, então você busca sintetizar isso, resumir o máximo possível para quando estiver mais próximo da prova, você só dá uma olhadinha nesse material de novo. Então, o resumo ajuda bastante quando você está estudando qualquer matéria, né? Precisa estudar para um concurso, precisa estudar para o vestibular, para o Enem, para uma prova na escola, como é que eu estudo? Eu leio a matéria e vou criando resumos, né? Sintetizando as ideias do que eu li, do que eu estudei em textos menores. Essa é uma estratégia muito legal, porque você tem muita matéria para estudar, né? Muito conteúdo para estudar. Então, você vai antecipando esses conteúdos, criando resumo, e quando for próximo do dia da prova, você só revisa. Vai ler o capítulo todo? Não, você vai ler o resumo que você já construiu. Vamos lá. Como é que a gente elabora um resumo? Primeiro, você tem que compreender as partes essenciais do texto. Você vai lendo o texto, identificando partes importantes. Então, você lê a primeira página, aí você identifica, essa informação é importante, vai marcando informações. Isso não quer dizer que você vai fazer um recorte das partes importantes e copiar no seu caderno. Isso não é resumo. Você vai entender aquele trechinho e vai construir um texto com as suas palavras. Uma dica interessante é você responder a segunda frase. Responder a seguinte frase. Do que o texto trata? Então, qual é o assunto que está sendo trabalhado ali naquele texto? Então, você vai identificar, estou estudando sobre, se for a disciplina de biologia, estou estudando sobre o meio ambiente.
E aí você vai identificando o assunto, delimitando quais são os aspectos que esse texto trabalha e vai destacando no seu texto. Você pode também, outra dica, é identificar o significado de palavras difíceis. Então, você está lendo o texto e encontra ali uma palavra que você não conhece o significado. Então, você vai buscar o significado dela no dicionário e pode até destacar se ela foi importante para o seu resumo e para a sua compreensão do texto. Você pode destacar essas palavras-chave e colocar os significados dela também. Da mesma forma, identificar o sentido de frases complexas. Então, se tem uma palavra que você não entendeu, você busca o significado. Ou se tem uma frase que está ali meio difícil de você compreender, então você volta à leitura, lê mais uma vez, faz uma análise mais detalhada para você realmente compreender o que está sendo dito ali e faz a sua anotação. Você deve também estabelecer uma progressão do texto. É só seguir, essa é bem facinho, é só você seguir a sequência que o livro, o capítulo que você está lendo estabelece. Então, ele mostra primeiro uma apresentação geral, depois ele vai delimitando os assuntos. Você vai seguir nessa mesma ordem, né? Estabelecer essa progressão. Você não vai ali ler o capítulo no meio, aí faz um pouquinho, depois volta para o começo, depois volta para o final, aí faz uma bagunça toda, né? Não, você vai na ordem realmente que está sendo lido o texto. E aí você verifica a correlação das partes do texto, né? Se está mesmo coerente, se um está relacionado com o outro. Porque após a escrita de um texto, normalmente a gente lê para ver se está coerente, se faz sentido. Então, o resumo é simples. O resumo é simples. Para entender o que é resumo, agora, resumindo o que é um resumo, é você simplesmente ler um texto maior e sintetizar com as suas palavras em um texto menor. Então, você pega um texto com 10 páginas, você lê, tira ali as palavras, as informações mais importantes e constrói um texto menor, com as suas palavras, de uma linguagem simples, da forma que você vai conseguir depois entender. Então, é a sua linguagem, é o seu jeito de escrever. O resumo, ele ajuda bastante, porque depois você vai reler e você vai entender porque está com as suas palavras. Tranquilo até aí? Vamos para a resenha. A resenha, ela tem um pouco de resumo, só que ela tem um elemento que diferencia do resumo. Então, quando eu estava falando sobre o resumo, eu falei que uma coisa importante para vocês lembrarem é que no resumo você não coloca sua opinião. Você não diz se o texto é bom, se o texto é ruim, se você concorda, se você não concorda com o texto. Isso no resumo, você não coloca de jeito nenhum sua opinião. A resenha já é diferente. Você tem que colocar a sua opinião. Você tem que colocar o seu posicionamento, tá certo? Isso é o que vai diferenciar o resumo da resenha. Então, o resumo é só a síntese. O que eu entendi daquele texto foi isso. A resenha, não, eu posso ir um pouquinho além. Eu posso dizer o que eu entendi do texto, mas eu posso também colocar a minha opinião. Existem alguns tipos de resenhas. Eu destaquei duas para a gente estudar. A resenha informativa e a resenha crítica. Vamos lá para a gente entender a diferença das duas. Na resenha informativa diz assim, ó, resenha informativa ou descritiva. A palavra descritiva é muito importante, tá bom? Eu vou destacar ela aqui porque ela é importante para a gente caracterizar o que realmente significa uma resenha informativa. Deixa eu só marcar ela aqui. Pronto. Então, resenha informativa ou descritiva apenas expõe o conteúdo do texto. O enfoque está na obra, não aprofunda a análise do texto, limita-se a narrar a estrutura do mesmo. Quando a palavra descritiva, o que é descrição? O que é descrever? A gente sabe que descrever é a gente pegar características de um ser, de um objeto, independente do que for, né? Ou do que você for descrever. Então, se você for descrever um slide, você vai dizer, esse slide aqui que a gente está vendo, ele tem uma imagem, o fundo da cor dele é branca, na imagem tem o nome resenha. Você vai
apresentando o que tem nele, pode dar também adjetivos, né? Apresentar adjetivos para o slide. A mesma coisa é a resenha informativa. Você vai pegar o texto e trazer informações descritivas sobre esse texto. Então, se você vai fazer uma resenha de um livro, como é que você faz uma resenha descritiva? Você vai descrever informações sobre o livro. Pode ser informações só visuais do livro, pode conter, né, informações visuais, por exemplo, a capa, pode trazer informações sobre o autor, sobre a editora, sobre a cor do livro, certo? Características que descrevam essa obra. Então, você vai expondo conteúdos, elementos descritivos sobre ela, para que quem for ler sua resenha possa ver ali, essa obra ela é interessante porque ela tem determinadas características. Então, são características mais estruturais da obra. Quantidade de páginas, autor, se ela é brasileira ou não, certo? Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Apenas expõe o conteúdo do texto. Eu posso dizer qual é o assunto que está sendo trabalhado. Qual é o assunto que vai ser trabalhado nesse livro? Né? O enfoque está na obra, na estrutura dela em si. E eu não vou aprofundar a análise no texto. Ou seja, eu não vou ler o texto e vou resumir a história, dar a minha opinião sobre a história. Isso eu não vou fazer. Então, o que ela faz? Ó, a última frasezinha, limita-se a narrar a estrutura do mesmo. Então, eu pego a obra e vou trabalhando só elementos estruturais. Então, vamos ver um exemplo. Se eu estiver lançando um livro agora e eu quero apresentar esse livro ao mercado, ninguém conhece a história. Eu vou apresentar características físicas e características que façam com que as pessoas comprem. Né? O autor, né? O autor, se ele for um autor conhecido, ele vai ter uma obra vendável, o tema, o assunto, então são características gerais, tá? E que descrevem. Né? Aqui a palavrinha descritiva é o que caracteriza a resenha informativa. Tranquilo? A resenha crítica ela já vai ser um pouquinho mais além do que a resenha informativa. Agora ela vai trazer opinião, ou a palavra crítica aqui. Eu vou marcar a palavra crítica porque é esta palavra que vai caracterizar a resenha crítica. Né? A resenha informativa seria a descrição e a resenha crítica a argumentação. Agora você pode dar a sua opinião. Se você achou interessante, se você não achou interessante, certo? Aqui vai ser sua opinião. Então, o que que diz? Ó? Texto de opinião que procura fazer uma avaliação elogiosa, construtiva ou negativa de um objeto sociocultural. Ou seja, você pode fazer uma resenha de praticamente tudo. Você foi a um show, pode fazer a resenha do show, de um DVD, de um filme, de um espetáculo, do livro, de uma palestra, de uma pregação, de qualquer coisa. E aí, como é a resenha? A resenha você pode fazer a apresentação, se for de um livro, né? Vamos pegar um livro. Se for de um livro, você pode fazer a apresentação do livro, né? Apresentação geral do livro. Depois você pode fazer um resumo mais ou menos do que acontece na obra e depois você começa a dar a sua opinião. Essa opinião pode ser ao longo do texto, a partir do momento que eu for falando da obra, eu já posso colocar minha opinião? Pode. Mas você também pode optar por uma segunda opção. Eu separo em partes. Primeiro faço uma apresentação da obra, depois faço um resumo dela e por último dou minha opinião. Se eu gostei, se eu não gostei, se eu indico, se eu não indico, tá? Então seria duas formas de construir uma resenha crítica. Ou eu já começo logo apresentando e dizendo. Se eu começar pelo título, eu coloco o título da obra e digo se o título é legal, se ele é interessante, se é relevante ou se ele não tem nada a ver com a história, se você não gostou, já pode colocando as informações e colocando a sua opinião dentro de cada parte. Então, olha, para a gente diferenciar todas as três que a gente falou agora, resumo é só uma síntese e não tem tua opinião. Resenha informativa
vai ser uma resenha geral daquele objeto. Eu vou trazer informações mais descritivas, tá? E a resenha crítica, ela vai entrar mais a minha opinião. Na resenha informativa até pode ter sua opinião, só que o que prevalece mais é a descrição, vai aparecer mais características, tá? Na resenha crítica não, o que prevalece é a opinião, vai ter mais partes argumentativas do que descritivas. Tranquilo? Vamos passar. Pronto, a resenha crítica ela tem duas partes. Primeiro, um pequeno resumo ou visão geral do autor do objeto avaliado, que foi o que eu falei. Faz primeiro uma apresentação da obra, depois faz um resumo sobre a história. E segundo, uma crítica com critério e impessoalidade. Você vai trazer a sua opinião nesse segundo ponto, que tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Porque aí você vai botar o seu gosto. Gostei ou não gostei da obra? Aí vai justificar, dizer o porquê. Requisitos básicos para você fazer uma resenha. Ter um conhecimento sobre a obra, né? Da mesma forma que o resumo, você lê o resumo para poder sintetizar as informações, na resenha você também precisa ler a obra para saber sobre o que ela fala e fazer o resumo. Vocês estão percebendo que dentro da resenha tem um resumo? Próximo, competência sobre o assunto que você está falando. Então, competência na matéria. Então, se eu peguei um livro sobre ficção e eu vou criticar aquele livro, falar tanto positivo quanto negativo, eu preciso entender um pouquinho sobre ficção, para eu poder colocar minha crítica, saber se ele foi legal ou não. Eu preciso ter lido outros livros de ficção, preciso conhecer as obras do autor, para poder fazer até uma comparaçãozinha e colocar a minha crítica mais precisa. O próximo, né? Capacidade de juízo de valor. Aqui é a sua argumentação. Então, a B e a C andam muito juntos. Então, eu tenho que conhecer um pouco sobre a obra, sobre a linha que ela segue, né? Que se é um livro e é um livro de ficção, eu preciso entender um pouquinho sobre ficção, sobre o autor que escreve, para eu ter a minha capacidade de juízo, para eu opinar, para eu dar a minha opinião sobre essa obra. E a D, fidelidade ao pensamento do autor, né? Quem está escrevendo, eu não posso inventar nada sobre a história que eu estou lendo, que eu vou resenhar. Eu tenho que realmente trabalhar com as informações que o texto traz. Eu vou dar a minha opinião, mas a minha opinião sobre as informações que o autor trouxe. Eu não posso inventar nada, certo? É sempre baseado nas informações que o texto que você está lendo, tá te mostrando ali. Você não pode inventar, cuidado com isso. Qual é a estrutura? Tem um cabeçalho, olha a estrutura, ó. Lembra do que eu falei antes, para a gente poder fazer esse slide aqui, ó. O cabeçalho, a gente pode trazer dados biográficos sobre a obra, informações técnicas da obra, título, autor, diretor, editora, cidade, filme, duração, livro, número de páginas, tudo isso aqui, a B, o cabeçalho, são informações descritivas. Para vocês verem que a resenha crítica, ela tem um pouco de resenha informativa, e aí depois a gente vai ver que ela também tem um pouco de resumo, certo? É uma coisa que vocês devem prestar atenção. Os gêneros textuais, normalmente eles não são puros, eles têm características de outros gêneros textuais. E aí você olha assim, se na resenha tem resumo e tem resenha informativa, como é que eu vou definir o que é esse texto? Você vai observar o que predomina, o que é mais predominante. Tem muita argumentação nesse texto. Esse texto ele tem mais partes argumentativas, o escritor está sempre colocando a opinião dele, então vai ser uma resenha crítica. Se a obra não for tão aprofundada, não tiver tanta opinião, for mais informativa, descritiva, ela vai ser uma resenha informativa. E se ela não apresentar argumentação nenhuma, ela vai ser um resumo, ok? Então, pronto, o primeiro ponto, que é o cabeçalho, são informações, certo? Uma resenha informativa inicial.
Segundo ponto, que seria a introdução. Exposição sintética do conteúdo do texto, apresentação de sua estrutura. Aqui a gente já entra no resumo, o resumo da obra. Então, antes de você dar sua opinião sobre algo, você precisa dizer sobre o que você está falando, que seria o resumo, a síntese. Então, eu tenho que dar primeiro o resumo, para depois eu criticar aquela obra. Não adianta nada eu começar a criticar e a pessoa não saber sobre que obra, sobre o que eu estou falando. Tá? Então, primeiro eu tenho que fazer essa síntese, que seria aqui a introdução. Desenvolvimento, análise temática. Apresenta ideias principais e argumentos. Aqui eu já posso ir destacando temáticas dentro da obra. Se for um livro muito extenso, né, eu posso dividir, eu vou falar sobre tal personagem e vou dar as minhas ideias, a minha argumentação, o que eu considerei sobre aquele personagem. E aí logo em seguida eu posso falar sobre uma cena. Então eu vou destacando essas informações. Posso destacar em vários tópicos. Quem vai decidir esses tópicos no desenvolvimento vai ser você. Você pode falar, quero falar de 2 personagens principais. Então, eu falo dos personagens e apresento a minha opinião sobre as atitudes dele. Depois, eu quero falar sobre tal cena, que tal cena ela retrata um assunto sobre racismo. Quero falar sobre a outra cena que retrata sobre violência contra a mulher. Então, você destaca a cena e já trabalha a sua argumentação relacionada a esses temas. O último é a conclusão. Comentários sobre o texto. Faz-se uma avaliação da obra. No final, você faz uma avaliação geral. A obra é boa? A obra não é boa? Você indicaria essa obra para as pessoas comprarem, lerem, ou você não indicaria? Mas sempre tem que justificar, dizer o porquê. Argumentar é sempre explicar, mostrar para o seu leitor que realmente ele pode seguir aquela obra, comprar aquela obra ou não comprar a obra. Tá legal? Então essa seria a estrutura básica de uma resenha. Bom, agora chega a nossa atividade. Espero que vocês tenham compreendido direitinho o que é resumo, o que é resenha, tá? Então, vou falar de novo. O resumo é só uma síntese. A resenha, ela já entra uma síntese e entra uma argumentação. Ela tem mais elementos do que o resumo. O resumo é só uma síntese. Li o texto e entendi e escrevi com minhas palavras. A resenha, ela vai mais a fundo, tentando analisar elementos dentro da obra e apresentando um argumento sobre os assuntos ali dentro da obra. E aí a resenha se divide em 2. Informativa, que é só trazer elementos descritivos sobre a obra, ou fazer uma análise mais aprofundada sobre a obra trazendo o seu posicionamento crítico, certo? Essa é a diferença entre as 3. A nossa atividade vai seguir aqui 2 textos, tá? Eu vou passar aqui os textos pausadamente cada slide para vocês verem o texto. Pausem o vídeo na hora que estiverem lendo o texto para poder entender direitinho. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês postem comentários aí embaixo, tá? Que eu vou responder para vocês. A atividade vai ajudar a clarear a questão da argumentação. A gente já começou na nossa aula online a identificar trechos argumentativos nesse primeiro texto. Agora eu quero que vocês continuem. Tá? O primeiro texto é sobre essa revista aqui, que é o título 101 discos para ouvir antes de morrer. Então, tem essa primeira parte, tem aqui a capa da obra, tem o iniciozinho do texto. Segunda parte, eu enumerei, tá certo? Fui enumerando. Aqui, 1, ali só o título, aqui embaixo, 1. Cada parágrafo é um número. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu quero? Quero que vocês leiam esse texto e identifiquem em cada parágrafo, que trecho seria argumentativo. Você vai identificar
Embaixo, nos comentários, você vai colocar seu nome completo, vai colocar o curso, e embaixo vai colocar primeiro texto, aí coloca 1, que seria o parágrafo 1. Então, se no parágrafo 1 tiver alguma, pode existir parágrafos que não tem argumentação nenhuma. Então, você pode colocar, se no parágrafo 1 não tem argumentação, você coloca só não. Aí você vai para o parágrafo 2. Parágrafo 2 tem argumentação? Se tem, você vai colocar o trecho que é argumentativo. E aí vai seguindo a sequência, até chegar no parágrafo 8. O segundo texto é sobre esse filme, O Pianista. Esse aqui a gente não chegou a analisar em sala. O primeiro texto a gente começou a fazer uma análisezinha até o segundo slide. Esse aqui a gente não começou. Então, nós temos, ó, parágrafo 1, parágrafo 2 até o 6, e aqui nós temos do 7 ao 10, tá? São 2 textos. Eu vou deixar a escolha de vocês. Como a gente começou o texto 1, então vamos deixar para optar para responder o texto 2, tá certo? Então, vocês podem optar para escolham, né, o texto 2 e façam essa atividadezinha. Então, retomando, o que você vai fazer? Vai ler o texto todinho, e aí você vai identificar. Primeiro parágrafo, tem algum trecho aqui ou uma palavra que me indique que esse parágrafo aqui, ele é argumentativo? Você vai marcar e aí vai responder nos comentários. Coloca seu nome, curso e coloca parágrafo 1 do texto 2. Destaca o trecho que tem argumentação, coloca lá. Aí vai, parágrafo 2, tem ou não tem? Se não tiver argumentação, coloca não. Se tiver, coloca o trecho argumentativo. Ok? Essa é a atividade da semana. Se tiverem dúvidas, né, volta o vídeo para assistir os comentários que eu falei sobre o que é resumo, o que é resenha. Se a dúvida for mais persistente, coloca nos comentários que eu vou olhar e vou responder para vocês. E a atividade também deve ser respondida através dos comentários, tá bom? Postem tudo no comentário que eu vou responder para vocês. E na aula a gente continua fazendo essa análise. Tranquilo? Pois até a próxima. Beijo!